Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa, esteja você no trabalho, ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Sabor da Casa Restaurante, com um cardápio variado e muita qualidade em tudo que faz. Atende de segunda a sábado, com almoço completo, buffet de saladas, pratos quentes e grill. Agendamento para aniversários, festas e eventos. Sabor da Casa Restaurante, no Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. Martinazo Materiais de Construção. Metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato. Tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção. Na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. Programa Conversa Franca com Oscar Grau. Lagoa TV, programa Conversa Franca com Oscar Grau. Hoje contamos com a presença da doutora Letícia Muliterno Fernandes. A doutora Letícia é formada pela Universidade de Passo Fundo e com vários cursos de especialização. E hoje, a doutora Letícia está trazendo uma novidade, e eu acredito que não somente para a Lagoa Vermelha, mas para o Rio Grande do Sul, que é odontologia equina. Doutora, nos fale sobre a história, a sua história, e a história desse último curso, Odontologia Equina. Boa tarde e os nossos sinceros agradecimentos pela presença. Obrigado, doutor, mais uma vez. É um privilégio estar aqui na Lagoa TV. Como o senhor disse, vários cursos, várias especializações. Agora, recentemente, estive em São Paulo, na cidade de Piracaia, fazendo mais um curso na área da odontologia equina. Piracaia, São Paulo, tem alguma universidade ou é um curso particular? É um curso particular. Particular. Eu fiz um curso com o Dr. Ciro Franco, que é um dos pioneiros da odontologia equina no Brasil. Foi o cara que começou com a odontologia equina no Brasil, isso aproximadamente 15, 20 anos atrás. Então, é uma área nova, digamos assim, entre aspas, aqui para nós nova, mas em São Paulo corriqueira. Então, cavalos de carroceiro, cavalos atletas, cavalos de grande valor, todos são tratados da mesma maneira. É uma coisa que já se tornou cultural das pessoas saberem a importância da odontologia equina, que não é uma frescura, não é uma besteira, não é para você deixar o sorriso bonito. A gente está falando
de problemas que a gente vai evitar futuramente, problemas até mesmo como cólica, problemas de falta de ganho de peso, aproveitamento, né? melhor Aproveitamento da alimentação, né? Então são vários os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, né? Falando sobre a importância da odontologia equina. E me parece, doutora, que não somente em equinos, que agora é o foco, Sim. mas em todas as espécies, inclusive a humana, mas Sim. todas as espécies animal, esse problema de dente surge pela mudança alimentar, Sim. pela falta de higiene, uma série de problemas, não é? Eu desde 2012, quando eu concluí a minha especialização, eu já trabalho com odontologia em pequenos animais. Em cães e gatos. Em cães e gatos. Então a gente faz muita profilaxia dentária, por causa que os animais têm todos os problemas que o ser humano tem. O que acontecia antigamente? Não se tinha diagnóstico. Sim. Hoje em dia as pessoas estão convivendo mais com seus animais e estão tendo diagnóstico das doenças. Então nos pequenos animais a odontologia já é muito difundida. Existem clínicas que trabalham somente com odontologia em zoológicos. Eu tenho um professor em Brasília que trabalha com odontologia, que já tem filiais pelo Brasil todo. Então, ela é uma área que vem crescendo, que vem se ampliando cada dia mais. Né? A necessidade de tratar, o primeiro tratamento começa pela boca, a saúde começa pela boca, tanto dos humanos quanto dos animais. E não só pela dor, mas também pela falta de aproveitamento dos alimentos. Com certeza, doutor. Não são devidamente macerados, Sim. misturados com a saliva. Né? Entrando um pouquinho no histórico da mastigação, só para o pessoal entender o que eu quero falar. Então, o equino, ele era criado a campo. O que quer dizer isso? Não são piquetes como a gente vê hoje. Um cavalo solto, às vezes, num piquete de meio hectare ou de 1 hectare, que a gente acha que é um lugar muito grande para um cavalo. Não é. Isso é um mini piquete. O cavalo era solto em grandes áreas de terra. E com esse hábito, ele tinha o hábito de mastigar de 18 a 20 horas por dia. 18 a 20 horas por dia. Esse mastigar dele de 18 a 20 horas por dia é uma coisa prazerosa para o equino. Ele precisava e precisa disso. O que acontece? Nós, seres humanos, fomos mudando os hábitos dos animais. Pela correria do dia a dia, pelo estresse, pela nossa rotina, a gente estabulou o cavalo. Então, a gente já fornece tudo, ele não tem mais aquele hábito de ter que mastigar. E alimentava-se somente de plantas verdes. Somente de plantas verdes, selecionava as plantas que ia comer. E a abundância era grande. E a abundância era enorme, era uma outra realidade. Hoje a gente vive uma outra realidade. Então o senhor vai me perguntar, poxa, mas sei lá, há 40 anos atrás não se falava nisso? Claro que não. Era outro hábito, era outra cultura. O animal comia milho com sabugo. Vamos ser bem Sim, realista. sim. Então o desgaste era diferente, a maneira de mastigar era diferente. Vou fazer um exemplo aqui bem prático. Então o senhor imagine que isso aqui é a cabeça de um cavalo. Eu não consegui trazer para o pessoal hoje uma cabeça inteira, só tem um ramo aqui de uma mandíbula, então eu não vou conseguir mostrar tudo. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Então isso aqui seria a cabeça de um cavalo, tá? Aqui nos meus dedos são os dentes incisivos, os dentes da frente do cavalo. Então como é que o cavalo fazia para se alimentar? Ele mordia o capim assim, com esses dentes incisivos, puxava para dentro da boca com a mandíbula, tá? A minha mão de baixo aqui. E daí fazia esse movimento aqui de rotação e voltava para o eixo aqui. Fazendo esse movimento, o cavalo
fazia o desgaste dos dentes. Hoje em dia, como é oferecido feno e ração, o cavalo só faz isso aqui, ó, tá? Então ele não vai mais desgastar os dentes. E aí vão começar a surgir os problemas. Então é muito simples entender essa mecânica, o que está acontecendo e por que da importância da odontologia, né? Então muita coisa mudou nesse período. Hábitos, doutor, dele ficar preso. Sim. Alguns animais costumam a se adaptar. Sim. E rói parede, sim, coxo. Com certeza. Isso aí também provoca um desgaste grande, né? Provoca muitos problemas, provoca aerofagia, provoca estresse, né? Então a gente tem muitos problemas de animal encocheirado, muitos vícios de cocheira, que se diz, né? E muita coisa a gente consegue corrigir com a odontologia, né? São muitas coisas que a gente... 90% dos problemas hoje a gente consegue resolver com uma odontologia básica também. E esse desgaste, que não é normal, também causa ferimentos na gengiva, na língua. Sim. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia como é que funciona, o cavalo, ele é um animal que ele tem um crescimento de 3 a 4 milímetros de dente por ano. Aqui a gente tem uma mandíbula, um pedaço de uma mandíbula. Então aqui estão alguns dentes. Isso aqui vai crescer de 3 a 4 milímetros por ano. O senhor vê que é muito, né? Se não houver esse desgaste, essas pontas aqui, que a gente consegue sentir com a mão, que machuca a nossa mão, essa parte aqui vai estar diretamente colada na língua do animal, né? A língua do animal vai estar aqui. Então isso tudo aqui vai machucar, vai fazer úlceras, vai fazer machucados na boca do animal, provocando muita dor. E essa outra parte aqui vai pegar a bochecha do animal. Aqui assim pega a bochecha, tá? Então, pegando a bochecha aqui, tendo pontas de esmalte, também vai fazer úlceras e lacerações. Um animal com úlcera e laceração na boca, ele não vai comer. E há uma infecção secundária nesses cortes. Isso aqui é um primeiro problema, né? Aqui nesses dentes aqui também vão acontecer vários outros problemas. Problemas de ondas, tá? Problemas de má oclusão, as más oclusões vão causar ondas, podem causar pontas, podem causar ganchos. Tudo isso é corrigido com odontologia equina. O animal não precisa ter esse desconforto aqui na boca para, né? Então, assim, existe também a questão dos dentes de lobo. Eu quero falar bem sobre isso para o pessoal entender quais são as principais fases, quando que a gente começa. O senhor pode me perguntar assim, quando que deve começar a fazer um tratamento odontológico num cavalo? Se você é criador, se você tem cuidado pelo teu animal no momento que nasceu. No momento que nasceu já deve ter uma intervenção. Nasceu o potro, você já chama o teu veterinário para analisar a boca do teu animal, para ver se ele não tem um prognatismo, um bragnatismo, lábio leporino, fenda palatina. Tudo isso são coisas que o animalzinho pode já nascer com, tá? Aí, feito essa primeira avaliação, vai mamar na égua. Enfim, se for um cavalo de prova, antes da doma é o momento ideal para fazer o primeiro tratamento. Aí o senhor vai me perguntar, por quê? Por que antes da doma? Com 2 anos e meio, aproximadamente, o animal começa a fazer as mudas dentárias. Ele troca os dentes incisivos, que são aqueles dentes da frente que eu expliquei para vocês, e troca os primeiros pré-molares, que são esses dentes aqui, tá? Estes aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes,
o animal não consegue fazer essa troca sozinho. O dente não sai sozinho. E é chamado o dentista de cavalo para fazer esse procedimento. Então a gente tira os dentes incisivos que vão estar frouxos. A gente olhando, a gente sabe se o dente é permanente ou é um dente de leite. A gente tira esses dentes e tira essas capas. O que vai acontecer? Dali 30, 40 dias o dente permanente já vai estar descendo e vai ficar na mesma altura dos outros dentes. Isso é muito comum, né? Outra coisa muito comum é o dente de lobo. O dente de lobo, ele é um dente resquicial, seria um primeiro pré-molar. Ele fica localizado nessa região aqui, antes do 206. O animal pode ter um dente de lobo e pode ter 4 dentes de lobo. 4 dentes de lobo. Isso acontece tanto no macho como na fêmea? Tanto no macho quanto na fêmea. Esse é um dente que só serve para incomodar, tá? Vamos falar bem claro aqui. É um dente assim, ó, que quando você coloca a embocadura, coloca o freio no animal, ele vai bater nesse dente. Então o animal é nervoso. A gente vê muito treinador reclamar: ah, esse cavalo começou na doma, mas ele não dobra para a direita, ele não dobra para a esquerda, ou ele ergue a cabeça. Esse cavalo empina. Eu não sei por que ele empina, sabe? É o dente de lobo. A embocadura está batendo, ele está machucando, ele está sentindo dor, desconforto nesse dente. Então esse dente tem que ser extraído, sabe? O mais breve possível. Com 1 ano e meio esse dente já está ali e ele tem que ser extraído. Ele não tem função nenhuma na mastigação. É o único dente que tem que ser extraído. Muitos animais que na doma criam problemas, vícios, e não se adaptam à doma, pode ser um problema dentário. Pode ser dentário. Muito cavalo bom, muito cavalo lindo, que os caras deixam para aporreado, como se diz, de rodeio. Sim. Esse cavalo não tem o que fazer. Ninguém consegue domar, ninguém consegue lidar. Pode ser um dente de lobo. Pode ser um dente de lobo. Doutor, nós vamos a um breve intervalo, voltaremos com esse palpitante assunto. Programa Conversa Franca com Oscar Grau. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Sabor da Casa Restaurante, com um cardápio variado e muita qualidade em tudo que faz. Atende de segunda a sábado, com almoço completo, buffet de saladas, pratos quentes e grill. Agendamento para aniversários, festas e eventos. Sabor da Casa Restaurante, no Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. Martinazo Materiais de Construção. Metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato. Tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção. Na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000.
Programa Conversa Franca com Oscar Grau. Conversa Franca com Oscar Grau. Continuamos com a presença da doutora Letícia Muliterno Fernandes, que é especialista em odontologia equina. Esses procedimentos, doutora, como são feitos? Porque o animal normalmente ele reage a tratamentos mais simples. Sim. Como é feito esse tratamento na boca, nos dentes do equino? Sim, hoje até aqui a gente não trouxe o material, né, para mostrar para o pessoal, vai ficar para uma outra oportunidade. Eu tenho só 2 canetas e um espelho aqui, depois a gente vai mostrar. Mas assim, primeira coisa que a gente pega o animal, faz um exame clínico, vê a frequência cardíaca, a pulsação, né, respiração, vê se esse animal não é cardiopata, e esse animal ele passa por uma sedação. É feita uma sedação para que ele fique calmo, tranquilo e deixe fazer o procedimento de botar o abridor de boca. O animal fica sedado. E não anestesiado. Não, ele não fica anestesiado. Um animal anestesiado, ele vai ficar deitado, né? O senhor sabe bem como que funciona. E dessa forma, sedado, ele não reage ao tratamento. Não, ele não reage e ele não sente dor. Até porque a gente trabalha na parte dos esmaltes, a gente não atinge polpa. A gente cuida para não atingir polpa. E se porventura acontecer de atingir polpa, existe tratamento também com hidróxido de cálcio. O mesmo que o nosso dentista usa na gente, a gente usa nos cavalos. Para não ter sensibilidade. Sim. Mas a gente evita isso, né? E no caso das extrações, além da sedação, é feito o procedimento de anestesia local. Anestesia local. Anestesia local. Então é um procedimento completamente indolor. O animal não sente nada de dor. Doutora, e se ouve muito falar em dente de lobo, Sim. Coronilho, Aham. que cavalo, o macho tem o coronilho Sim. e a fêmea não deve ter. Sim. E se aparecer coronilho na fêmea, ela tem problemas reprodutivos. Sim. Isso é que a gente ouve no campo. Qual é a informação? Isso é mais um mito, né? Mais um Estamos mito. aqui para desmistificar algumas coisas. Aí é um procedimento lá no nosso curso, ali dá para ver bem o abridor de boca, o cavalo em estação, o cavalo em pé, né? A gente está trabalhando com canetas, são essas canetas que eu trouxe aqui, algumas delas, trabalhando para tirar as pontas Pontas que dentárias. machucam Isso. a gengiva, a língua. Exato. E pode acontecer em infecções secundárias com Sim, maior sim. gravidade. Claro, fraturas de dentes, sinusites. E esse animal vai se alimentar mal. Vai se alimentar mal, vai perder peso, vai perder performance. E a mesma dor que o humano sente, o animal sente também. Sim, Problema com certeza. dentário. O animal tem cárie também. Nesses animais são feitos tratamentos de canal. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que é feito no ser humano hoje em dia já é feito nos cavalos. Cavalos de grande valor, o pessoal investe muito dinheiro em cima disso. Exatamente, para manter uma boa performance. Sim, existe equipamento para tudo isso. Mas voltando no que o senhor estava falando sobre o coronilho para nós é o nosso nome popular do nosso dente canino, tá? Então os machos, de 4 para 5 anos, nasce o dente canino. O dente canino ele não tem nada a ver com o nosso dente de lobo. Digamos que essa aqui é uma égua, tá? Sim. Dá para ver que ela é uma mandíbula de uma égua. O dente canino, se essa égua não tem, se ela tivesse, ele estaria mais ou menos nessa região aqui, nessa altura, tá? O nosso dente de lobo, ele estaria aqui. Com 4 para 5 anos vai nascer o dente canino. E pode nascer na égua também.
Então, nada a ver com o seu problema nada a ver com o seu reprodutivo. problema reprodutivo. Ele é um dente como qualquer outro. Não é recomendável a extração, porque ele é um dente de raiz muito longa. Esse osso é um osso muito frágil, então não se extrai. A única coisa que a gente faz nesse dente é dar uma arredondada na ponta, porque ele é um dente bem desagradável. E machuca também. É um dente que machuca muito a boca, machuca a língua, machuca com a embocadura. Então ele é um dente que precisa ser desgastado. Mas ele não interfere em nada no problema reprodutivo. E o dente de lobo, doutora? E fica mais atrás do ele furunilho? fica aqui antes do primeiro pré-molar. Ele seria um primeiro pré-molar, só que nem sempre ele está presente na boca. Sim. Então o cavalo ele tem de 36 a 44 dentes na boca. Então pode ter um lobo, como pode ter 4 lobos, 2 inferiores e 2 superiores. 2 superiores. Se ele tiver 4 dentes, vão ter que ser extraídos. Ele pode também estar incluso, tá? Então tem que ser feito um bom exame clínico para ver se ele não está ali. Se ele estiver ali e estiver na idade de extração, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que ser feita uma pequena incisão ali, mas dá para retirar ele tranquilo. Aí tem que incidir no osso. Não. A gente tem material, tem um boticão especial para fazer essa extração desse dente. E esse dente permanecendo... O animal vai ser um animal nervoso a vida toda. Vai ser nervoso, vai ser irritado, vai empinar, vai disparar. Às vezes o cavalo dispara, você não sabe por que está disparando, mas é porque tem dor. A embocadura pega diretamente aqui nele, né? Então esses animais chamados de aporreados, grande número deles pode ser. Eu acho que por se isso. for fazer uma estatística e abrir a boca deles, eu acho que 99% deles deve ter lobo. Problema dente de lobo. Com certeza, né? E esses dentes de lobo, eles são, se você extrair, eu não tenho nenhum aqui, mas eles são pequenos, assim, em proporção aos outros. Ele é um dente resquicial, como se diz mesmo. Hoje sem função. Sem função, ele é um dente sem função, está ali só para incomodar mesmo, então ele tem que ser extraído. Quem sabe na fase evolutiva dos equinos ele tinha função. Quem sabe, né? Porque já perdendo. Porque já vem com esse nome lobo, né? Dente de lobo, né? Então o pessoal já conhece ele por lobo. Então eu queria mostrar aqui, eu não trouxe o material todo, né? Mas só para o pessoal ter uma noção, o material é muito parecido com o material que o nosso dentista usa, só que numa proporção gigantesca. Então esse aqui é um espelho, né? A gente usa esse espelho dentro da cavidade oral para fazer um primeiro exame, né? Entra com o espelho e vai olhando todos os dentes, aqui, olhando, vendo o que vai ter que fazer, o que vai ter que ser feito, se tem alguma cárie, se tem alguma fratura, né? Obviamente, entra com o espelho de lá para cá, né? Sim. Vai entrando e vai analisando o que vai ter que ser feito na boca desse cavalo, tá? Aí nós temos, eu trouxe aqui 2 canetas. Essa caneta, ela é acoplada num motor pneumático que funciona na energia elétrica. Essa caneta, ela tem uma ponta diamantada, tá? Assim como as canetas que os dentistas usam, só que Seria o mesmo aparelhinho. O barulho ali no vídeo dá pra perceber bem, né? Ela é uma caneta muito forte, porque o esmalte é a estrutura mais dura do nosso corpo, né? Então, essa caneta ela entra aqui, né? A gente entra com essa caneta aqui e vai tirando, desgastando essas pontas que estão em excesso, né? Entra na parte vestibular e na parte lingual. Entra aqui, vai vendo os ajustes de oclusão que tem que ser feito, tá? Depois disso, a gente usa essa caneta com a ponta cilíndrica, redondinha aqui, para fazer os acabamentos, né?
vai fazendo os acabamentos, o bit sit, que se diz, que é um arredondamento desse primeiro dente aqui, do 206, para não pegar embocadura, para o animal não sentir dor. Enfim, vai fazendo todo o arremate do trabalho, né? Aqui no popular coronilho também, a gente arredonda ele no canino, né? Que aqui na égua não tem. Então, repetindo, o coronilho não é preciso extração. Não. Só os dentes de lobo. Não, você deve extrair coronilho, né? A não ser que tenha uma fratura Sim, ou sim. algum problema mais grave nele. Mas não se extrai, Por de maneira exemplo, nenhuma. esses dentes aqui, Sim. possivelmente era um animal Era um animal velho. bem velho, bem velho. E essas pontas aqui, então, são prejudiciais. Prejudiciais, com toda certeza essas pontas aqui estavam machucando toda a língua desse animal. Porque olhando até... não, Até animal dói, né, doutor? Passando a mão aqui, a gente se apertar Sim. um pouquinho, a gente se corta. Ó. É uma faca. É uma faca. É uma Isso faca. aí vai atingir a língua, Sim. palato duro, Tudo, enfim, tudo, né? tudo isso. Porque isso acontece na arcada superior como inferior. Na superior e na inferior. Por isso que está me fazendo falta a cabeça hoje, mas a gente vai conseguir uma cabeça inteira para mostrar para vocês que que a gente já começa pela arcada superior, né? Então, E essa parte escura é normal? é normal. Isso aí são manchas dos dentes, né? Geralmente as cáries, elas são nessa parte aqui de cima aqui, ó. Então daí já é um tratamento mais avançado. E essas cáries também devem aparecer hoje pela mudança alimentar, porque dão açúcar, Sim. açúcar mascavo na ração. As rações, hoje em dia, as rações de animais atletas, todas elas são melaçadas, né? E pela compactação de alimento também. Existem vários problemas, existem os diastemas, que são espaços entre um dente e outro. Se ficar um espaço entre um dente e outro, vai haver o acúmulo de alimento ali e vai acontecer a cárie, né? Então, o que acontece? Essas cáries, elas podem evoluir para uma fratura de dente e essa fratura vai evoluir para uma sinusite. E existem cavalos que têm sinusite que você pode tratar 90 dias com antibiótico terapia de primeiro mundo e você não vai ter sucesso nesse tratamento. Você só vai ter sucesso se você extrair esse dente que tiver, porque o que acontece? A sinusite ela não vai ser na parte inferior, ela vai ser na parte superior. Sim. Então, você tem uma fratura, uma fissura, a bactéria migra para o septo nasal e se instala ali a sinusite. Então aí é uma cirurgia bem mais complexa que exige raio-x, né? E a extração desse dente, lavagem, dreno, já é um tratamento bem mais complexo. E mais caro. E muito caro. É um tratamento muito caro. Mas enfim, a gente tem o conhecimento pelo menos para poder diagnosticar, né? E dizer para um proprietário, seu animal está com tal problema, é preciso fazer um raio-x. A gente não tem essa facilidade aqui, infelizmente ainda no interior a gente não tem essa facilidade. Lá onde eu estava, em Piracaia, o meu professor que trabalha com isso a vida inteira ainda não tem um raio-x porque não precisa. Pelo seguinte, a 15 quilômetros da cidade que ele está, existem radiologistas móveis. Então, você tem um problema, você diagnosticou o problema hoje, você não vai operar esse animal hoje. Você vai ligar para o teu radiologista vir, fazer um diagnóstico complementar, aí depois você vai ver o que você vai fazer, se vai operar em bloco cirúrgico, porque realmente é uma cirurgia mais complexa, né? Então, lá para eles existe essa facilidade. Você ligar para um radiologista a 15, 20 quilômetros e o cara vem e faz o trabalho para você. Então a gente tem condições de saber se um animal precisa de um tratamento assim. E torna-se mais barato do que cada um adquirir um... Com certeza, existem éguas que são doadoras de embrião, por exemplo. Um embrião de uma égua dessas é 20, 30 mil reais. Então tu acha que um cara não vai tratar um dente de um animal desses?
né? Que não é o nosso caso aqui, nós estamos falando de uma coisa muito básica. Sim. Né? Então, assim, eu fiz cursos desde básicos para atender o nosso público até cursos avançados, né? Então a gente tem o conhecimento para poder indicar para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Isso eu acho muito importante, poder encaminhar talvez para um colega que vai fazer, por exemplo, uma extração de um dente molar ou de um dente mais complicado, né? Que precisa de raio-x realmente. Isso é possível. Doutora, é um assunto novo, um assunto de muita importância, de interesse. Como a senhora falou, o animal deve iniciar logo após o nascimento, e que grande número de animais que tornam-se, como diz o caboclo, aporreados, ou que não aceitam a doma, tem como fator principal a dentição. Sim. Problemas na dentição. Então eu lhe convido para fazermos uma nova, novo encontro onde poderá ser mostrado os aparelhos, todos eles, sim. Inclusive o aparelho funcionando, né? Filmando claro. a sua atuação. Sim. Direto num animal. Não, terei o maior prazer, demonstrar. Estou à disposição para alguma eventual dúvida, né? Só para concluir, dos 2 anos e meio aos 5 anos, o animal tem que fazer 2 tratamentos dentários por ano, devido ao crescimento dentário, né? Sim. E depois dos 5 anos, e a muda também. Pelo menos uma vez por ano tem que fazer um tratamento dentário. É bem importante essa informação. Doutora, então nós agradecemos a sua presença e já lhe agradecemos também pela segunda etapa, quando a senhora estará fazendo a demonstração na prática. Bem tranquilo. Então os nossos mais sinceros agradecimentos em nome do programa Conversa Franca com Oscar Grau. Programa Conversa Franca com Oscar Grau.